Olá, aqui é a Lúcia Bandeira e hoje nós vamos conversar sobre a importância da saúde intestinal para a nossa saúde de um modo geral, para o nosso sistema imunológico e para o nosso bem-estar. Em 2017, a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia realizou um estudo sobre a saúde intestinal da mulher. É conhecido esse estudo como o estudo SIM. O objetivo desse estudo foi conhecer a realidade da mulher e mapear como que a sua saúde intestinal interfere no seu estilo de vida, na sua vida, e como ela percebe esse problema e o que ela coloca como a causa desses problemas intestinais. Foram abordadas 3.029 mulheres entre 10 cidades brasileiras, nas classes A, B e C, na idade entre 18 e 60 anos. Com base no resultado dessas pesquisas, chegamos à conclusão que de cada 3 mulheres, 2 relatam problemas intestinais. Os problemas mais comuns são gases. 57% das entrevistadas relataram este problema de gases. Inchaço, 56%. Sensação de peso, 46%. E prisão de ventre, 26%. Quando interrogadas quanto às causas mais comuns relacionadas a estes problemas, elas citaram que a má alimentação, 77%, estresse e aborrecimento, 61%, sedentarismo, 45%, cansaço ou falta de tempo, 52%, e ficar sentada por longos períodos, 40%. Para as mulheres que se queixaram de alguma alteração no trato intestinal, elas colocaram que os principais impactos deste problema intestinal na sua vida foram alterações no humor, 89%. Elas relataram que esse problema no trato intestinal lhe levava a ter alteração de humor, tá? E não foi um número baixo. Para não dizer 90%, foram 89%. E que relataram falta de concentração, 88%. E impacto na vida sexual, 79%. Então vejam como o intestino está influenciando na qualidade de vida das mulheres brasileiras, E aí a gente leva a pensar, como que o intestino vai interferir no humor, na concentração, na memória, e a gente vai ver aqui na nossa conversa o quanto o intestino realmente interfere no seu comportamento, no seu humor, porque o intestino já é considerado o segundo cérebro. Não é à toa que o intestino também ele é chamado como o órgão da felicidade. Vamos saber por quê? Fora do nosso sistema nervoso central, o local do nosso corpo que mais tem terminações nervosas é no nosso intestino. Então, esses neurônios, eles formam um tecido nervoso no nosso intestino que fazem uma conexão com as nossas emoções e o nosso cérebro. A serotonina é um neurotransmissor que é responsável pela saciedade e a felicidade. E 90% desse neurotransmissor é produzido no nosso intestino. E é esse neurotransmissor que atua no nosso cérebro para o nosso humor, para a nossa memória, para a nossa atividade, E se o nosso intestino não estiver saudável, não estiver funcionando bem, nós não vamos produzir esse neurotransmissor com qualidade e quantidade. Para a gente lembrar da importância do nosso intestino para o nosso humor, para a nossa atividade cerebral, basta a gente lembrar de um termo que é comum a gente falar: a fulana está muito enfesada, Vocês já ouviram esse termo? Não é à toa, com certeza o intestino dela deve estar muito sujo. Ela precisa de uma limpeza
para que a cabeça dela funcione bem, para que o humor dela esteja bem, não é verdade? Então, olha só a sabedoria popular. Esse termo tem tudo a ver com o que estamos falando aqui agora. E esse universo vivo que habita o nosso intestino, nós chamamos de microbioma. Já foram feitas várias pesquisas em laboratórios com ratinhos, onde os pesquisadores modificaram o microbioma desses ratinhos. E quando eles colocaram esses microbiomas em desequilíbrio, os ratinhos tiveram distúrbios de comportamento. Então, realmente, o nosso comportamento também é influenciado pela nossa flora intestinal, como antigamente era chamado, que hoje a gente chama pelo nosso microbioma. E outro fator também muito importante é que é nas paredes do intestino aonde nós temos as células de defesa do nosso corpo. Então, o nosso sistema imunológico, ele é protegido ou desprotegido por este microbioma. Então, quando o nosso intestino está em disbiose, nós estamos num desequilíbrio, né, como já está falando, nesse microbioma, e aí o nosso sistema imunológico, com certeza, ele é afetado. Então, quando a gente fala da importância da alimentação para o nosso bem-estar, a gente está falando que quando a gente está colocando atenção no nosso trato intestinal, não é só o que a gente come, é o que a gente come, o que a gente digere e o que a gente absorve. Então, quando o nosso intestino ele está em disbiose, o que acontece? No nosso intestino nós temos umas microvilosidades. Essas microvilosidades, elas são afetadas. E nessas microvilosidades acontece que as bactérias boas do nosso intestino, elas fazem uma defesa nessa membrana interna do nosso intestino. Então, quando a gente está fazendo uma alimentação que não está alimentando as bactérias boas, ou pelo contrário, a gente está alimentando são as bactérias ruins, que está levando esse desequilíbrio nesse mundo vivo que está no nosso intestino, a gente está diretamente interferindo no nosso sistema imunológico. Então, nesse momento agora de pandemia, a gente fala muito, eu preciso fortalecer meu sistema imunológico, então eu vou tomar vitamina tal, eu vou tomar vitamina tal. Gente, é importante sim fortalecer o sistema imunológico, as células de defesa, mas existe uma outra defesa muito importante no nosso organismo, que é a gente manter o nosso intestino no estado de eubiose. E pela alimentação muitas vezes errada, nós estamos agredindo o nosso intestino, nós estamos inflamando o nosso intestino quando a gente leva o nosso intestino para esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio da nossa, o quê? Da nossa flora intestinal, né? Do nosso microbioma, né? Então o que acontece? Essas microvilosidades que são protegidas pelo muco, que esse muco ele é produzido pelas bactérias boas, essas bactérias boas em menor quantidade, né, nesse desequilíbrio, elas vão desproteger, vão deixar de soltar um muco no nosso intestino, que é esse muco de proteção, e o que acontece? As bactérias ruins invadem e vão colocar o nosso sistema imunológico em ação. E com isso, a gente começa a ter uma queda no sistema imunológico, porque ele vai ter que trabalhar mais para fazer a defesa dessas bactérias agressivas que elas começam a invadir essa parede abdominal. Vocês estão entendendo como que é? Eu não sou médica, eu não estou falando para vocês nem como nutricionista, nem como médica, mas nós como seres humanos, nós somos responsáveis pelo nosso corpo e entender como funciona o nosso corpo. Então, quando a gente fala, esse alimento é inflamatório, olha o que eu sempre estou falando, gente, eu já cortei o trigo da minha vida há muito tempo, trigo é para dia de festa. Eu sempre falo para os meus clientes, eu falo para as pessoas que me escutam assim, não podemos fazer festa no nosso corpo todos os dias, mas a nossa alimentação que está levando esse desequilíbrio intestinal, que está baixando o nosso sistema imunológico,
a gente às vezes faz as coisas por não querer entender o funcionamento do nosso corpo. Então é responsabilidade nossa o entendimento de como funciona o nosso corpo. E é claro que a gente vai procurar um profissional para nos ajudar a como alimentar melhor o nosso corpo, mas o entendimento do corpo é responsabilidade nossa. E é isso que eu estou querendo compartilhar aqui agora com vocês. Além desse desequilíbrio alimentar, muita farinha, açúcar, conservantes na nossa alimentação, tem outros fatores também, como um estresse constante. Por isso que quem vive situação estressante, geralmente o sistema imunológico também fica afetado, não é? Porque dá esse desequilíbrio na sua flora intestinal. Muitos medicamentos, antibióticos, tudo isso também vai afetando o nosso sistema dessa mucosa de proteção e vai inflamando também o nosso intestino e vai desequilibrando, né, o nosso corpo, levando a esse estado de disbiose. E é muito fácil, às vezes, quando a gente começa a observar o nosso corpo, o que realmente está levando um desconforto. Muitas vezes você come determinado alimento e você já sente que aquele alimento não te fez bem. Então, o melhor é você evitar o alimento do que ficar forçando, utilizando um alimento que está agredindo o seu corpo. O açúcar, a gente não percebe muitas vezes a agressão que o açúcar faz no nosso corpo. E junto com o açúcar que a gente vê, vem o açúcar que a gente não vê. Então, o primeiro ponto é a gente tomar conhecimento que nós estamos inflamando o nosso corpo. O segundo ponto é a gente querer fazer a mudança. Tá? É mais fácil a gente partir para a mudança quando a gente realmente tem consciência de que vale a pena esse processo da mudança. Se a gente quer um intestino saudável, então além da gente procurar melhorar a nossa alimentação, é importantíssimo também uma atividade física regular. Agora que nós estamos em isolamento, muitas vezes a gente está esquecendo que até dar uns pulinhos dentro de casa, tentar botar o corpo em movimento, dançar, fazer qualquer atividade com seu corpo, ajuda também esse trato intestinal. E também, gente, importante, acho que sempre que eu estiver aqui com você, eu vou falar a mesma coisa, como está a gestão de líquido, de água. Seu corpo precisa estar bem hidratado. Então, o que adianta eu colocar bastante fibra no meu corpo se eu não for colocar a água? Então, eu sempre gosto de fazer também uma analogia. Faz de conta que você o seu intestino é uma máquina de lavar roupa. Aí na sua casa tem o melhor sabão em pó, mas se faltar água, você vai lavar, você vai botar só o sabão dentro da máquina, a máquina não vai funcionar. Então, a fibra, vamos imaginar que seja o sabão, e a água é que vai realmente limpar e fazer o seu corpo ficar limpo e saudável. Então, atividade física, o sabão e a água, tá? O objetivo da nossa fala de hoje foi apenas fazer um despertar para a importância da nossa saúde intestinal, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, né? E que a gente não pode ficar focando só, se meu intestino não está funcionando, então eu vou querer ir no médico para ele passar um remédio para fazer meu intestino funcionar. Que esse intestino ele está exigindo muito mais da gente, é mais uma questão de atitude, de mudança de comportamento, de adquirir novos hábitos, de aprender a gostar de algumas coisas que muitas vezes a gente não gosta, ou deixar de lado muitas coisas que a gente gosta. Esse intestino ele precisa de mais cuidado, de mais atenção. E algumas vezes, quando eu falo com algumas pessoas assim, que vamos diminuir o consumo de açúcar, e a pessoa fica assim, mas eu gosto muito de sorvete, eu só gosto de tomar cafezinho com açúcar. Então, não é para você radicalmente parar
de comer tudo que você gosta, mas às vezes mudar o tipo de açúcar. Você está comendo muito açúcar refinado, esse açúcar branco, vamos passar para um açúcar mascavo, até que você vai mudando o seu paladar. E você está disposta a fazer as mudanças para que não só você foque numa perda de peso, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou baixar o índice glicêmico dos alimentos porque eu quero baixar o peso. Se você focar numa alimentação saudável, no estilo de vida saudável, no intestino saudável, com certeza você vai mudar o seu peso e manter por toda a vida. Tá? Então não vamos ficar com pressa nessa mudança, mas vamos ter a consciência que 80% tem a ver com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida. Os 20% não posso esquecer também que não é só alimentação, os 20% tem atividade física, mas 100% é a nossa atitude, é a nossa consciência e o nosso desejo de uma mudança que seja uma mudança para levar a um resultado duradouro, tá? Vamos deixar de querer resultados imediatos, vamos estudar mais, vamos entender mais sobre o funcionamento do nosso corpo e vamos sair dessa estatística onde de a cada 3 mulheres, 2 estão sofrendo na sua qualidade de vida, nas suas relações sexuais, mulheres sofrendo, muitas vezes perguntando se ela está grávida e na realidade ela está com a barriga inchada, ela está cheia de gases. Ninguém gosta de ser tratada como grávida quando não está grávida, não é isso, mulher? Mas isso tem jeito, tá? Vamos cuidar do nosso intestino, de manter nosso intestino saudável, identificar quando alguma coisa está errada e saúde, sucesso para todos nós mulheres, não é verdade? Para os homens também, mas nós mulheres com certeza nós sofremos muito mais, não é? Então, se você chegou até aqui no nosso vídeo, com certeza você gostou, né, do assunto. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de deixar o seu comentário, que é muito importante para o nosso canal, e eu te vejo no próximo vídeo.